Boa noite, amigos. Meu nome é Beth. Agradeço imensamente o convite do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. E eu gostaria de iniciar pedindo a todos que elevemos os nossos pensamentos a Deus, buscando sintonia com a espiritualidade amiga que nos assiste nesse momento em que estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus, pedindo amparo e a proteção dos nossos mentores. E hoje nós vamos falar sobre Covid na visão espírita. Então, Covid-19, que significa Coronavírus Disease, quer dizer, a doença do coronavírus. 19 porque os primeiros casos foram divulgados publicamente em 2019 lá na China. Mas segundo o nosso grande orador espírita Divaldo Pereira Franco, médium, ele disse que a espiritualidade já havia comunicado que houve vítimas do Covid antes dessa doença ter sido identificada em 2019. Então, o nome científico do vírus é SARS-CoV-2, porque é uma variante do SARS-CoV-1 que causou em 2003 lá na Ásia a síndrome respiratória aguda grave. E o Covid-19 é uma pandemia. Pandemia é uma palavra que junta o prefixo grego pan, que significa inteiro, todo, e demia, que significa povo. Então, no caso da pandemia, é uma doença que se disseminou pelo mundo todo. É diferente da epidemia. Epi também é um prefixo grego que significa sobre. Nesse caso, é uma doença que atinge uma área geográfica restrita, por exemplo, a dengue. E para que ocorra uma pandemia, é necessário a associação de 3 fatores. Uma nova doença ou uma nova variedade que surge de uma mutação. Então, por ser nova, ainda não tem tratamento, não tem vacina. Mutação, vamos falar um pouquinho o que é a mutação. O vírus pode ser composto de DNA, ácido desoxirribonucleico, ou RNA, ácido ribonucleico. No caso do Covid-19, ele é formado de RNA, que é um material genético. E o RNA, ele sofre mais erros de replicação quando ele se divide do que o DNA. Por isso que o coronavírus, tem tantas mutações e acontecem essas mutações de uma forma tão rápida. A gente ouve aí nos noticiários, né, as novas cepas, as novas variantes que surgiram. Então é necessário o surgimento de 3 fatores para que ocorra uma pandemia. Então, o surgimento de um novo vírus, no caso do coronavírus, ou de uma cepa, de uma variação nova. Esse é um primeiro fator. O segundo fator é que esse vírus precisa causar uma doença grave, que tem um grande poder de virulência. E o terceiro fator é quando esse vírus tem um grande poder de transmissão entre as pessoas, então um contágio fácil. E tudo isso é o caso do Covid-19. Então, quando a gente fala em epidemias, pandemias, e observa a história da humanidade, elas sempre existiram. Aristóteles foi um filósofo, mas ele foi biólogo também. Viveu na Grécia no século IV a.C. E já naquela época ele fez relatos sobre epidemia naquela região. A varíola ela já vem descrita desde a antiguidade, há 3.000 anos. Surgiu na Ásia, na África. Então calcula-se que ao longo de todo esse tempo
tenham morrido 300 milhões de pessoas. E só em 1980 ela foi erradicada com o surgimento da vacina. A peste bubônica, a famosa peste negra, é uma pandemia, devastadora que durou 4 anos. Surgiu em 1347 e só foi erradicada em 1351. 4 anos de pandemia, lá na Idade Média. Calcula-se que 75 a 200 milhões de pessoas morreram. O cólera. O cólera também é uma bactéria que afeta o intestino, causa desidratação. E em 1817 também se transformou numa epidemia. Houve a morte de centenas de milhares de pessoas. Hoje em dia, o cólera ainda é uma endemia, quer dizer, o cólera ocorre nas regiões mais pobres. Então, a endemia ocorre com frequência em certas áreas por causa de algumas condições precárias. No caso do cólera, a falta de saneamento básico, a falta de água potável. A gripe espanhola foi a pandemia do vírus influenza. Aconteceu de 1918 a 1920. Infectou 500 milhões de pessoas. Quer dizer, 500 milhões de pessoas em 1918 era 1/4 da população mundial. E também o cálculo é de que tenha havido mortes de 50 a 100 milhões. E o século XX também, no século XX nós tivemos várias epidemias, a AIDS, a dengue, o ebola. Agora no século XXI, o SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, a chikungunya, a zika, MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e estamos passando pelo Covid-19. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, Allan Kardec pergunta: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, flagelos destruidores, pandemias, terremotos, furacões, tsunamis. E a espiritualidade responde: para fazê-la avançar mais depressa. Aquilo que precisaríamos, um progresso que levaríamos séculos para conquistar, por causa desses flagelos destruidores, nós conseguimos avançar em poucos anos. E Allan Kardec continua perguntando para a espiritualidade, lá na questão 738, no Livro dos Espíritos. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos amigos: sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. O homem não aproveita esses ensinamentos, esses convites dos benfeitores espirituais. E a gente pode ver como está o mundo hoje. É só olhar, dar uma olhada aí nas notícias, na internet. Em julho de 2020, ano passado, a presidente da Fiocruz, a Nésia Trindade Lima, o pesquisador da Fiocruz, Rômulo Paes Souza, e o ex-diretor da Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro, Paulo Marchiori Bus, postaram na internet um artigo dizendo que o Covid-19, que atinge 181 países, é uma crise sanitária, ou seja, é uma crise de saúde pública, mas é também uma crise humanitária.